Senhoras e senhores, bom dia. Havendo quórum e presente Sua Excelência, o doutor representante do Ministério Público, declaro aberta a presente sessão, justificando de antemão a ausência da eminente desembargadora Regina Ferrari, que se encontra de férias. Não havendo manifestação contrária, declaro aprovada a ata da sessão anterior, realizada no dia 9/10/2019. Aproveito a ocasião para cumprimentar a Corte, e eu faço na pessoa de Sua Excelência, a eminente decana, desembargadora Evangelista. Cumprimento também Sua Excelência, o doutor Procurador de Justiça, doutor Sam Barbosa, senhores advogados aqui presentes, da pessoa do Procurador aqui presente. Cumprimento os serventuários, da pessoa da nossa diretora e as demais pessoas aqui presentes. Havendo pedido de sustentação, já chamo a julgamento o item 4 da pauta do pleno jurisdicional, ou seja, o MS número 1950-27/2019, da relatoria do eminente desembargador Luiz Camulês. Trata-se do impetrante PWS, Publicidade e Propaganda Limitada. Impetrado é a Secretaria de Estado de Comunicação do Estado A. Com a palavra, portanto, Sua Excelência. Bom dia, eminente presidente, eminentes pares, ilustre procurador, senhor advogados, estagiários e universitários das nossas faculdades aqui de Rio Branco. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por PWS Publicidade e Propaganda Limitada, representado pelo sócio Rodrigo Severiano Pires, contra suposto ato ilegal praticado pela excelentíssima senhora secretária de Estado de Comunicação do Estado do Acre, SECOM, senhora Silvânia Maria Pinheiro da Silva Diniz, pedindo deferimento de medida liminar para suspender o processo licitatório, concorrência por melhor técnica, número 001/2019, CPOL 04, e impedir a abertura dos demais invólucros sem que seja considerado o da impetrante. Quanto ao mérito, pede segurança a concessão da segurança, reconhecendo as falhas apontadas na decisão da Secretaria de Comunicação do Estado, determinando a correção à autoridade coatora, consequentemente considerar a impetrante classificado no processo licitatório. Alternativamente, pede que seja aberto o invólucro da impetrante a fim de viabilizar a efetiva análise para fins de apreciação dos requisitos exigidos em edital licitatório. O processo foi aberto em 31/5/2019, lá o processo de licitação, pela comissão permanente, pelo presidente, recebeu os representantes das empresas presentes ao ato, dentre as quais a impetrante, que apresentaram os invólucros 1, 2, 3 e 4, sendo estes recolhidos nos termos das regras editalícias. Restou advertido aos presentes que, em sendo o caso, deveria ser apresentada declaração expressa que a empresa enquadrava-se ao perfil instituído na Lei Complementar número 123/2006, o que foi atendido pela impetrante. Ato contínuo, realizada a abertura do invólucro número 1, contendo o plano de comunicação via não identificado de todos os licitantes, foram abertos, conferidos e declarados em conformidade pela comissão. Na abertura do invólucro 03, foi disponibilizado para a conferência dos licitantes e verificado pela comissão permanente alguns dos concorrentes que o invólucro da empresa impetrante estava sem identificação, impossibilitando sua abertura, razão pela qual restou desclassificada e a sessão foi interrompida, sendo concedido o prazo de 5 dias úteis para a apresentação de recurso administrativo, cujo termo inicial foi no dia 3/6/2019. A empresa protocolou o recurso administrativo com o intuito de reforma da decisão, que excluiu do processo. A decisão da comissão permanente foi submetida à apreciação da Secretaria de Estado de Comunicação, que decidiu igualmente pela negativa de provimento,
uma vez que a CPL 04 somente efetivou a exigência editalícia, mantendo a referida decisão em todos os termos. Entretanto, não conheceu das alegações da impetrante quanto ao item C, que questionava que o envelope 1, plano de comunicação publicitária, foi verificado como via não identificada, pois a questão não havia sido objeto de análise pela subcomissão técnica. Discorre através do cabimento do mandamos, registrando seu inconformismo com as exigências editalícias no procedimento licitatório, ante a sua excessividade de formalismo e desproporcionalidade, o que contraria o próprio item 16.1.3 do edital. Assevera a impetrante ter sido excluída do procedimento pelo fato de seu invólucro 03 não conter o texto impresso, proposta técnica, capacidade de atendimento, repertório, relato de soluções de problemas de comunicação, o nome da empresa, seu CNPJ e o número da concorrência, sob o argumento de que não era possível distinguir a quem pertencia o invólucro em análise. Entretanto, o invólucro encontrava-se identificado como pertencente à empresa impetrada com as iniciais PWS. Sustenta que o invólucro, logicamente, o invólucro número 3 pertence à empresa. Ocasião em que tivesse sido aberto pela CPL 4, seria de fácil constatação e identificação da empresa. Cita os princípios que regem o processo licitatório, principalmente da livre concorrência e da igualdade entre os concorrentes. Arremata o raciocínio com a presença dos requisitos ensejadores à concessão do efeito suspensivo, dada a verossimilhança das alegações, e o risco de dano irreparável que poderia ocasionar a exclusão da empresa impetrante do certame, já que não seria atribuída nota aos seus invólucros. Com a petição inicial vieram os documentos de folhas 29/182. Em juízo de cognição sumária, indeferir a atribuição de efeito suspensivo, páginas 185 e 190. As páginas 193 e 204 vieram aos autos as informações de defesa técnica apresentada pela Secretaria de Estado de Comunicação SECOM e o Estado do Acre, rechação dos argumentos da impetrante, especialmente por inexistir violação de direito líquido e certo ou excesso de formalismo, pois adotado o rito legal em contrapartida pela licitante, não ter atendido às regras editalícias das quais tinha prévio conhecimento. Por fim, pedem a denegação da segurança ante a demonstração da lisura do certame, isso a Secretaria. O Procurador de Justiça opinou as páginas 211 e 217. É o relatório, eminente presidente, eminentes pares. Aqui, desembargador Camolês, havendo sustentação, conceda a palavra ao eminente advogado, aqui presente, pelo prazo regimental. Doutor Tales. Excelentíssimo senhor desembargador Francisco Djalma, presidente desse egrégio tribunal, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da Corte, ilustre representante do Ministério Público, Dr. Sam, bom dia, novo colega aqui, Dr. Mike, amigo de longa data, na pessoa de quem cumprimento ilustre plateia de alunos universitários, meu bom dia, sejam bem-vindos ao tribunal. Senhores serventuários, feito o relatório pelo ilustre relator desembargador Camolês, vou me ater especificamente nas questões que foram os motivos do nosso inconformismo no presente mandado de segurança. A empresa PWS, participante do processo licitatório em comento, a exemplo das demais, cumprindo com o que determina o edital, apresentou 4 invólucros no dia do início das sessões de abertura dos trabalhos da concorrência. Todos os invólucros devidamente lacrados e cada um contendo a documentação de acordo com o que previa o edital. O invólucro número 1, com uma proposta não identificada, esse invólucro, inclusive, foi fornecido pela própria CPL, um envelope pardo igual a todos, onde não se poderia saber quem é que estava entregando a campanha publicitária em julgamento.
Depois o invólucro 2, que seria uma via identificada, daquela que estava não identificada no 1. O invólucro 3, contendo as peças publicitárias, e o invólucro 4 também contendo documentações da empresa. Em princípio, no edital dizia que todos deveriam constar uma etiqueta externa, com exceção do invólucro 1, constando o nome da empresa, o número da concorrência e o CNPJ da referida licitante. Pois bem, no momento da entrega dos envelopes, o senhor presidente da comissão de licitação recebeu os invólucros de cada uma das empresas, analisou os invólucros, perguntou a todos ali presentes se estavam de acordo, se tinha alguma objeção. Nenhuma objeção foi feita, os invólucros foram recebidos. Foi dado início, foi aberta a via não identificada da campanha, essa via passou por todo mundo, foi feita a assinatura e resguardada para uma posterior análise pela subcomissão técnica eleita pela CPL. O invólucro número 2 permaneceu fechado, porque era a via identificada, então essa ninguém poderia ver no momento, e chegou-se à abertura do invólucro 3, que seriam as peças publicitárias que mostraria a qualidade do serviço executado pela empresa licitante, sendo que todas as peças no interior do seu invólucro estariam identificadas com o nome da empresa e a concorrência. Nesse invólucro, especificamente, a empresa impetrante não colocou a etiqueta externa, onde diria o número da concorrência, o seu nome e o seu CNPJ. Mas entregou o 1, o 2, o 3 e o 4. No meio da caixa da impetrante consta o nome PWS, bem visível, conforme a gente fez até constar no próprio MS, a impressão da fotografia. Foram abertos todos os envelopes e, propositadamente, o da PWS ficou por último, por não terem visto depois, na hora que tinha etiqueta. Então, abriram-se de todos os outros licitantes e, quando chegou na vez da PWS por último, criou-se a polêmica. Não podemos abrir o envelope porque não sabemos de quem é. Não está identificado. Como que vamos saber que é o envelope 3? Nós chamamos a CPL, a razão, dizemos, olha, basta vocês analisarem, vocês têm o 1 que já foi aberto, que já viram que não tem número, tem o 2 que está identificado, tem o 4 que está identificado, esse só pode ser o 3. Foi entregue por ele, todo mundo viu, ninguém questionou, foi o próprio representante da empresa. Eu digo, a CPL tem condições, está previsto na lei que ela pode fazer diligências a qualquer momento. Abram um envelope. Se dentro do envelope não contiver o material da PWS, a desclassifiquem. Ponto. Mas não desclassificar a empresa sumariamente ante a ausência de uma etiqueta que, no caso, entendemos, já estaria suprida a identificação do invólucro pela própria situação que se deu. Se eram 4 envelopes, abriram os 3 outros e ficou apenas esse para depois. E os outros todos estavam identificados. E esse com o nome da empresa, eu digo, eu estou achando que está havendo um excesso de rigor, de formalismo na interpretação legal, e vocês estão deixando uma empresa de participar de um processo por uma questão técnica, uma etiqueta colada que está suprida. A própria identificação da embalagem do material já diz que é da PWS. Pois bem, entramos com o primeiro mandado de segurança, que está sendo julgado, ante a negativa da liminar, conforme o Dr. Camolês relatou, agravamos, porque entendemos que o fato de constar o nome PWS na caixa não estava identificando o material do invólucro número 2, que era a via não identificada, como entendeu o Dr. Camolês no relatório, quando, no nosso entender, ele se aprofundou um pouco mais na questão de mérito e disse, olha, a empresa, ao botar o envelope número 3, tem o nome PWS.
e o edital diz que não pode haver no invólucro 3 nada que identifique aquela via que foi entregue por primeiro, onde não tinha o nome das empresas. Mas não é isso que diz o edital, e eu peço venha para ler aqui. Diz o item 6.1.3.2, o envelope número 3 deverá ser providenciado pela licitante, poderá ser constituído de embalagem adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável quanto às informações de que trata até a sua abertura. E o envelope 3 não poderá ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que conste da via não identificada e que possibilite a identificação do envelope número 2, que era aquele que estava lacrado para a subcomissão analisar. E, de fato, o envelope número 3, que foi esse que sequer foi aberto, não tinha nenhuma característica que identificasse a campanha publicitária da PWS. Então, este foi o motivo que nos fez agravar a decisão até os senhores, para ver se nós conseguíamos a tutela que foi solicitada para que abrissem o envelope da PWS e lhe dessem a nota pela subcomissão depois de julgado o seu material. Essa é a intenção da empresa, ter o seu material devidamente analisado pela subcomissão, julgado e atribuído nota para que siga dentro do processo licitatório com as notas devidas por aquilo que apresentou. E o inconformismo vem justamente nisso. Ora, se uma etiqueta vai servir para desclassificar uma empresa, o próprio Estado está sendo prejudicado, pois é uma chance dele ter uma outra proposta, de repente, mais vantajosa, e que isso não vai interferir na execução do serviço que será prestado. Ou até mesmo na classificação da empresa, porque a classificação irá decorrer da análise do material que está dentro daquele envelope. Pode ser que a empresa participe, tenha o direito de participar e, posteriormente, a nota dela não seja melhor, porque é uma campanha de melhor técnica. É muito subjetiva a análise do material. Fica a critério da subcomissão. A subcomissão pode olhar o material e dar uma nota X que não é a mais bem colocada, mas o que a empresa quer é ter o direito de participar do processo licitatório e não de ser cortada do processo licitatório por conta de uma etiqueta que, no nosso entender, embora estivesse no edital, não é algo insuperável. Ainda mais quando a CPL tinha mecanismos de fazer a verificação que pudesse suprir aquilo. Além do que, como já dito aqui, o envelope estava devidamente identificado com o nome PWS e foi entregue pelo representante, junto com os outros 3. Então, não há que se falar que era impossível se identificar de quem era o envelope. Isso não existe. O envelope estava ali, claro, só não tinha certo concorrência SECOM 01/2019 e o nome na etiqueta PWS. Então, foi diante desses fatos que impetramos o presente mandado de segurança, visando, sim, dar condições da empresa participar do certame. Se ela vai ganhar ou não, isso fica a critério da subcomissão técnica quanto ao julgamento. Mas queríamos ter o direito de participar do processo da concorrência e apresentar o trabalho que está dentro do envelope número 3, que ele seja aberto e julgado pela subcomissão. Esse é o pedido que esperamos seja acatado e concedido por essa Igreja Corte. Muito obrigado. Ok, doutor Tales. Havendo também sustentação da representante do Estado, através do procurador doutor Maico, concedo a palavra também pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desembargador Francisco Djalma, excelentíssimo senhor desembargador Luiz Camolês, relator deste mandamos, em nome de quem eu gostaria de cumprimentar todos os demais desembargadores integrantes deste plenário, excelentíssimo senhor procurador de Justiça, doutor Sami Barbosa, nobres serventuários, seleta assistência,
Dr. Thales Bourdignon, meu colega, que me antecedeu aqui nessa sustentação oral, em nome de quem eu gostaria de cumprimentar todos que estão presentes aqui no auditório. Excelências, eu serei breve e gostaria aqui de registrar a minha satisfação, a minha alegria de estar novamente nesta tribuna, após alguns infortúnios por motivo de saúde, que me afastaram daqui das sessões plenárias. Estamos de volta. E, no que tange a este mandamos, excelências, eu gostaria de salientar que não se trata de uma mera formalidade. Gostaria de enfatizar que atender ao pedido vindicado pelo ora impetrante significa, em outras palavras, dar primazia a um benefício para um dos licitantes, em odiosa quebra ao princípio da isonomia. Todos os demais licitantes cumpriram as regras editalícias no que dizem respeito à identificação tal qual constava num item específico do edital daquela licitação, e por esta razão o ora impetrante, a nosso entender, não pode vindicar do Poder Judiciário um benefício à quebra de uma regra editalícia que valeu para todos os demais licitantes e que agora, ao seu entender, ele entende que deve ser superado por se tratar de um mero formalismo. E aqui eu trago, excelências, à baila uma comparação com situações em que a gente pôde vivenciar ao longo desses quase 15 anos de advocacia, e quando nós tínhamos petições apresentadas ao Poder Judiciário em meio físico, coisa que hoje em dia é cada vez mais raro, vez por outra tínhamos notícia de algum causídico que protocolizava determinada petição e, por algum lapso, ele esquecia de assiná-la. E havia um entendimento corrente em todos os tribunais, sejam eles inferiores ou superiores, de que se tratava de uma petição apócrifa e que o simples fato de ter sido protocolizada determinada petição, determinada peça processual, ainda que tempestivamente, aquele óbice, ele não poderia ser superado, uma vez que se tratava de um procedimento formal, de uma regra processual. E é disto que nós estamos aqui a invocar, princípios que não podem ser quebrados, que não podem ser vilipendiados. Não estamos aqui, excelências, para lecionar sobre direito administrativo, sobre licitações. Não é este o papel a que me presto nesse momento. Mas eu gostaria de enfatizar que o processo licitatório, o procedimento licitatório, ele também é informado por princípios basilares. Um deles é o princípio da adstrição a um instrumento convocatório. E lá, no item 6.1.3.3 do edital, consignou-se o seguinte: o envelope número 3 não poderá ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que conste do plano de comunicação publicitária e possibilite a identificação da autoria deste antes da abertura do envelope número 2. Excelências, não há como superar uma regra posta
e que é de observância obrigatória para todos os licitantes. Eu hei de concordar com o Dr. Tales quando ele assevera que pode ser benéfico para o Estado que a hora impetrante não seja desclassificada, uma vez que ela até pode ter a melhor proposta. Eu não tenho como discordar disto, mas eu não posso concordar com a quebra do princípio da isonomia entre os licitantes. Eu não posso fechar os olhos para todos os princípios que regem o processo licitatório e acolher o pedido e conceder a segurança neste caso significa exatamente isto. Significa privilegiar um licitante que descumpriu uma regra elementar, uma regra básica de um processo licitatório. E sem maiores delongas, excelências, o Estado do Acre vem, então, pugnar pela denegação da segurança no presente mandamos. Eu agradeço com a paciência pela qual me ouviram. Obrigado. Ok, doutor. Concedo a palavra a Sua Excelência, doutor Procurador de Justiça, doutor Sam Barbosa. Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, em seu nome cumprimento toda a Corte, Suas Excelências as senhoras desembargadoras e Suas Excelências os senhores desembargadores. Cumprimento também os senhores advogados aqui presentes, os acadêmicos que vejo hoje repleto este plenário e as demais pessoas que encontram-se presentes. Eu estava lendo aqui o parecer que está acostado aos autos da lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. João Marques Pires, mas também ouvindo atentamente as brilhantes sustentações que vieram da tribuna. Uma em nome do impetrante, a PWS Publicidade e Propaganda, e a outra, como já de costume, brilhante sustentação que vem da douta Procuradoria-Geral do Estado. Eu só não sei se eu consegui compreender corretamente o que se está em discussão no presente mandamos. Porque consta do parecer dos autos, e aqui eu ouvi a sustentação do douto advogado representante da empresa PWS Publicidade e Propaganda, que ele se insurge contra ato do poder público que aponta como coator, violador de direito líquido e certo, no fato de, num processo licitatório, levado a efeito pela Secretaria de Estado de Comunicação, a SECOM, por meio da Comissão Permanente de Licitação 4, CPL 4, cujo objeto seria a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda. Diz aqui no parecer, a partir da petição do presente writ, que o processo licitatório em comento teve sua abertura realizada em 31 de maio do corrente ano, às 9 horas, pela CPL 4, que, através de seu presidente, recebeu os representantes das empresas presentes ao ato, inclusive a impetrante, oportunidade na qual apresentaram invólucros número 1, 2, 3 e 4, os quais foram recolhidos nos termos das regras editalícias. Destaca que foi comunicado aos presentes que deveria ser apresentada a declaração expressa de que a empresa enquadrava-se no perfil instituído na Lei Complementar 123 de 2006, o que teria sido atendido somente pela impetrante.
afirma que pouco antes do intervalo do almoço foi realizada a abertura do invólucro número 1, contendo plano de comunicação, via não identificada de todos os licitantes. Asseveram que foram todos abertos, conferidos e declarados em conformidade pela comissão. Narra que, após a retomada dos trabalhos, foi realizada a abertura dos invólucros de número 3, os quais foram disponibilizados para a conferência dos licitantes. Quando foi verificado, isso estou lendo do texto do parecer que está acostado aos autos. Quando foi verificado pela comissão permanente e alguns dos concorrentes que o invólucro da empresa impetrante estava, aspas, sem identificação, fato que nega ser verdade, impossibilitando a sua abertura em razão pela qual restou desclassificada e a sessão foi interrompida, sendo concedido prazo de 5 dias úteis para apresentação de recursos administrativos. Aduz que a empresa impetrante protocolou o recurso administrativo com o intuito de reforma da decisão, que a excluiu do processo licitatório, pois teria cumprido todas as regras editalícias e da legislação vigente. Na oportunidade, teria demonstrado a existência de irregularidades de outras licitantes que mereciam ser desclassificadas, não logrando êxito no seu intento. Alega que, após conhecimento e desprovimento do seu recurso, a decisão da comissão permanente foi submetida à apreciação da Secretaria de Estado de Comunicação, que decidiu igualmente pela negativa de provimento. Na decisão, a autoridade impetrada não conheceu das alegações da impetrante quanto ao item C de seu recurso, no qual questionava o fato de um envelope 1, plano de comunicação publicitária, ter sido verificado como via não identificada. Tal recusa se deu em face de não haver sido objeto de análise pela subcomissão técnica. Salienta que o argumento para sua desclassificação é de que não seria possível distinguir a quem pertencia o invólucro em análise. Entretanto, de acordo com o impetrante, o referido invólucro encontrava-se identificado com as iniciais PWS. Eu digo isso, senhores desembargadores, porque, a princípio da sustentação da empresa impetrante, fica a parecer que, na verdade, haveria um déficit de identificação. O envelope que deveria conter a identificação da empresa não estaria identificado. O que eu lembro foi dito aqui da tribuna pelo doutor advogado da defesa, que não seria verdadeiro, porque teria uma etiqueta contendo a inscrição PWS. E ele ainda, o advogado da empresa impetrante, invoca ainda um corolário lógico. Haveriam 4 empresas, 3 teriam sido identificadas, portanto, a que sobrou só poderia ser, obviamente, a de número 3, no caso, a PWS. Da sustentação do Estado do Acre, me pareceu que se estava a falar de um excesso de identificação, de uma identificação onde não poderia haver. Eu vejo aqui, da regra editalícia, aí se estivesse eu falando aos meus alunos, e aqui em nome dos acadêmicos presentes, eu diria que estamos diante de uma colisão de valores constitucionais, de princípios constitucionais, a ensejar uma ponderação, ou como nos corrigiu a todos, aqui presente, o doutor desembargador Laudivon estava lá e, inclusive, debateu com o próprio autor, eminente professor Robert Alexi, do balanceamento, como ele mesmo se referiu. O item, sabemos todos que nesses casos, e deve ser o ponto de partida, o edital é a lei do certame. Isso já está dito e redito, não só pela doutrina, mas como a própria jurisprudência desta Igreja Corte. O item 6.1.3.3 do edital diz o seguinte: o envelope número 3 não poderá ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra
ou outro elemento que conste do plano de comunicação publicitária, porque, inclusive, a modalidade era melhor técnica. O Estado está em busca do melhor plano de comunicação. Via não identificada e possibilite a identificação da autoria deste antes da abertura do envelope número 2. Então, há uma fase em que o certame, o próprio processo editalício, requer a não identificação, para que a comissão não saiba sobre qual empresa está analisando. É como aquela correção de provas às cegas, em que a pessoa da comissão de concurso está corrigindo a prova sem ter o nome do concorrente lá, para que não prejudique ou nem favoreça um determinado pessoa que fez a prova. Mas no item 6.1.3.1 já exige que estejam devidamente identificados. O envelope número 3 deverá estar fechado e rubricado no fecho com a seguinte identificação. Envelope número 3, proposta técnica, : capacidade de atendimento, repertório, relatos de soluções de problemas de comunicação, nome empresarial e CNPJ da licitante. Ao que me parece, da leitura do parecer e das sustentações que vieram da tribuna, estamos a refletir sobre uma situação em que, havendo necessidade de identificação, por favor, me corrijam, eventual equívoco, havendo necessidade da identificação da empresa, conforme está no item editalício 6.1.3.1, a empresa, de fato, não teria se desincumbido da sua obrigação. Está aqui proposta, deveria ter a seguinte indicação no envelope número 3, proposta técnica, : capacidade de atendimento, repertório, relatos de solução de problemas, comunicação, nome empresarial e CNPJ da licitante e o número da concorrência. O que a impetrante alega é que, de fato, não, pelo que eu pude depreender, de fato não haveria sido atendido esse item editalício, mas constava lá uma etiqueta com as iniciais do nome da empresa, PWS. Me parece que é essa questão que está posta no presente writ, é sobre isso que eu passo a discorrer. O artigo 37 da Constituição Federal, que é o parâmetro maior, diz que a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, dos distritos e do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá ao princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. E no inciso 21 desse mesmo artigo 37, diz que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condição a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento. E o artigo 3º da Lei das Licitações diz que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Então, parece que há dois parâmetros em análise aqui: a isonomia dos concorrentes e a proposta mais vantajosa da administração pública, que nós não podemos nos distanciar. Será que o fato dessa etiqueta não estar completa fere o princípio da isonomia? Há um tratamento diferenciado, como alega o Estado do Acre, em prejuízo das demais empresas que estão concorrendo? É algo a ser refletido. E, de outro lado, será que, na busca da melhor proposta da administração, não seria mais interessante conhecer a proposta desse licitante, uma vez que desclassificado apenas por conta dos detalhes desta etiqueta? Parece que é isso que há que se refletir.
É óbvio que o princípio da igualdade é que ser prestigiado numa licitação, mantendo a isonomia entre os concorrentes. Mas me parece, e até me socorri aqui de umas páginas desse livrinho que acabei de publicar, que a proposta mais vantajosa para a administração pública e, por consequência, a sociedade também não possa ser distanciada. De forma que me parece, eu vou pedir venha ao douto parecer acostado aos autos, que se apegou nesta formalidade e enxergou aí uma violação ao edital, crassa, expressa à regra do editalício e, consequentemente, ao princípio da isonomia, eu vou me pegar a um outro princípio igualmente constitucional, de status constitucional, que é o interesse da administração pública, o interesse público. Me parece que numa concorrência, principalmente aquela em que busca encontrar a melhor técnica, deveria o Estado conhecer a proposta desta empresa, em que pese na etiqueta de identificação da sua proposta não esteja todos os elementos descritos lá na regra editalícia do item número 6.1.3.1, como admitido pelo próprio impetrante, embora identificado com as iniciais da empresa. E até pelo critério lógico, como foi até referido aqui. Ora, haviam 4 empresas concorrendo, 3 estavam devidamente identificadas, a 4ª, por um corolário lógico, seria aquela outra que ainda faltava ser identificada. Me parece aqui, neste balanceamento dos princípios constitucionais em colisão, eu estou a prestigiar o interesse público, o interesse, a melhor proposta para a administração pública e considerar que, de fato, não ter constado da etiqueta o número da concorrência e as outras expressões constantes do item editalício, não teria o condão de superar aí o interesse público, o interesse da administração em conhecer a melhor proposta, notadamente se tratando de um edital, uma concorrência que busca conhecer a melhor técnica para a comunicação do Estado, e parece que o Estado tem o interesse, e há o interesse público de conhecer essa proposta. Havendo o obstáculo apenas formal dos elementos da etiqueta que estava constando lá, na identificação dessa proposta, e assim, senhores desembargadores, já pedindo escusas pela extensão das minhas palavras, mas para superar o douto parecer dos autos, eu não poderia falar menos. Eu estou a pedir todas as vênias e retificar o parecer dos autos, me posicionar pela concessão da segurança. Ok, doutor Sami. Retorno a palavra a sua excelência, o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. A vantagem do colegiado é justamente essa, debate. Nós tivemos debate de parte do advogado da empresa, de parte do procurador do Estado, do procurador de Justiça, cada qual com uma posição diferente. Isso que traz o alicerce ao julgamento neste caso. Já disse que é um mandado de segurança, e o mandado de segurança é o remédio ou garantia constitucional para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, que tenha sido lesado ou esteja na iminência de o ser, por abuso de autoridade ou função. Nessa senda é cabível mandado para impugnação de atos administrativos praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público. Em relação ao mérito, já lancei o meu voto no sistema virtual e ela sustenta ter direito líquido e certo a continuar participando do processo licitatório tipo concorrência por melhor técnica, em virtude da autoridade impetrada ter agido com excesso de rigor, dada a excessividade de formalismo e desproporcionalidade,
o que contraria o item 16.1.3 do referido edital, ao passo que o invólucro encontra-se identificado como pertencente à empresa impetrante com as iniciais PWS, conforme a imagem à página 14. Em cognição sumária, entendi pelo indeferimento da liminar, conforme já havia dito. A Lei de Licitação 8.666 de 93, o processo licitatório é garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Indiscutível que a vinculação ao instrumento editalício é condição, no meu entender, sine qua non, à lisura do procedimento e à preservação dos princípios que o norteiam. Entre mentes, depreende-se dos autos que a empresa impetrante foi desclassificada na concorrência por não atender requisito editalício previsto no item 6.1.3.1, página 80, qual seja a identificação correta no envelope 3. E traz essa regra do edital. Não é difícil essa interpretação em relação à regra da licitação. A dificuldade está em realmente procurar o melhor acerto ou o melhor direito, conforme nós ouvimos aqui os debates pelos eminentes que já fizeram uso da palavra, né? E quanto ao mérito, eminente presidente, eminentes desembargadores, eu estou emitindo voto já até com base em jurisprudência dessa Corte pela denegação da segurança, senhor presidente. É assim como eu lancei o voto. Ok, doutor Camolês. Passo, portanto, a colher os votos de Sua Excelência. Pela ordem, desembargadora Eva, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador de Justiça, senhores advogados, procurador do Estado, senhores assistentes, estagiários, saúde, senhores servidores, na pessoa da doutora, senhoras diretora. A vinculação do processo licitatório ao edital, para mim, parece-me que ela é insuperável, ainda que se há que falar do princípio da isonomia. Eu fiquei seduzida com a tese trazida pelo eminente procurador de Justiça, mas eu vou me seguir, me filiar ao voto do eminente desembargador, relator, tendo em vista de que, em razão dessa identificação do envelope PWS, eu penso que teria que guardar à distrição as regras editalícias, todas as propostas. É assim que voto, acompanhando o eminente relator. Ok, desembargador Eva, desembargador Samuel, como vota? Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimento os demais desembargadores, senhor procurador de Justiça, Sandro Barbosa, senhora diretora, cumprimento o procurador do Estado, Maico, o advogado pela sustentação feita, os acadêmicos, servidores, demais presentes. Eu lancei o voto e confirmo, senhor presidente, acompanhando o eminente relator. Ok, desembargador Samuel. Desembargador Pedro Ranz, como vota? Vossa Excelência, meus pares, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, senhor procurador Sandro Barbosa, os advogados, senhores dos plateia. Eu também já lancei voto sem divergência ao relator. Desembargador Roberto Barros. Cumprimento Vossa Excelência, desembargador Francisco de Djalma, em seu nome, os eminentes colegas, senhor procurador de Justiça, doutor Sandro, advogados, a pessoa do doutor Tales, procurador do Estado, doutor Maico, aos acadêmicos, aos eventuários, aos demais presentes. Eu vou pedir vista, senhor presidente. Ok. Desembargadora Denise, se acha habilitado? Com certeza, presidente. Saúdo Vossa Excelência, saúdo os eminentes pares, o ilustre procurador, o doutor Tales, o doutor Maico, os nossos servidores, na pessoa da doutora Denise, os acadêmicos de Direito
Eu acompanho integralmente o voto do eminente relator pela denegação da ordem. Embargadora Valdirene Cordeiro. Senhor presidente, bom dia a todos os meus colegas, senhor procurador de justiça, Sami, Barbosa, outros advogados do Estado e o privado, que fizeram uso, como sempre, bem sustentando as suas teses, senhores acadêmicos, que vejo hoje repleto esse plenário, servidores desse tribunal, no que toca ao mandado de segurança proposto, embora, ainda que seduzida pela tese sustentada pelo eminente procurador de justiça, e com sua verve atenta e arguta, delineia todos os princípios da administração constitucionalizados, notadamente no que toca ao interesse da administração em se tratando de feito licitatório, ainda assim eu estou a entender que a hipótese, no caso concreto, é de denegação da segurança. Não consigo abrir um precedente para que a parte que não atende ao certame, à regra específica do edital, o item 6.1, 3.1, e possa suplantar essa ordem que vem do edital licitatório, avistado por todos os interessados. Não vejo como se tratar de excesso de formalismo ou desproporcionalidade à exigência desse item. Razão disso, sem maiores delongas, eu estou seguindo o relator. Ok. Embargador Lauro Nogueira. Senhor presidente, eu saúdo Vossa Excelência e cumprimento os eminentes pares, o senhor procurador de justiça, cumprimento também o doutor advogado da causa, doutor Tales, o doutor procurador do Estado, doutor Maico, estudantes desta casa, servidores, e eu faço na pessoa da nossa diretora judiciária. O tema em debate, ele de fato toca naquela discussão que trata da interpretação e aplicação de normas, como bem observou o doutor procurador de justiça. O que nós temos aqui é a primeira indagação. A lei 12.016, que é a lei do mandado de segurança, ela diz claramente que o mandado de segurança deve ser concedido sempre que houver a necessidade de se proteger direito líquido e certo que for violado por autoridade por abuso de poder. E aqui, no caso, a examinar os autos, eu saí a me perguntar qual seria esse direito líquido e certo que a parte está invocando para que fosse protegido por este tribunal. A folha 10 dos autos, e aqui consta o seguinte, isso aqui no excerto da própria petição: o inconformismo da impetrante recai sobre um ponto específico constante do edital, justamente no que diz respeito às exigências quanto a procedimentos licitatórios, por entender ser excessivas e desproporcionais, se levarmos em consideração o objeto da concorrência, ainda mais que o item 16.13 prevê que a Comissão Permanente de Licitação e a Subcomissão Técnica, conforme o caso, poderão, em interesse estadual, relevar aspectos puramente formais nas propostas e nos documentos de habilitação apresentados pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo desta concorrência. Quer dizer, o direito líquido certo que está se alegando está dentro desse contexto aqui. Que é, de fato? Seria a ofensa à igualdade? Seria o excesso de desproporcionalidade? O excesso de desproporcionalidade, na verdade, ele é o argumento de que algo é inconstitucional. Toda vez que se alega excesso, desproporcionalidade, eu estou dizendo que uma norma extrapolou os limites para a qual ela foi editada. Nós sabemos que o edital do certame é a lei que rege todo o processo licitatório. E a regra do edital, a folha 80, ela diz o seguinte: 6.13. No envelope número 3, deverá estar condicionado a capacidade de atendimento, repertório e os relatos de soluções de problemas de comunicação de que trata o subitem 6.5 e 6.10. E no item agora 6.131, o envelope número 3 deverá estar fechado e rubricado no fecho com a seguinte identificação: envelope 3, proposta técnica, capacidade de atendimento, repertório, relato de soluções, problema de comunicação, nome empresarial e CNPJ da licitante, concorrência número tal. E no 6.13, diz 6.1.6133, o envelope número 3
não poderá ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que conste do plano de comunicação publicitária via não identificada e possibilite a identificação de autoria desde antes da abertura do envelope número 2. Então aqui é categórico a regra do edital que não pode ter identificação, não pode ter nada. O que consta na folha 80, aliás, é a página 80. Na página 80, aliás, na página 51 dos autos, é possível conferir aí, da petição, tem uma imagem do envelope, que foi apresentado como sendo 3. E lá, a imagem que tem aqui é de uma caixa escura, com o símbolo da empresa, PWS, assim, está identificado, é da empresa. E não tem os dados que o edital estabelece, categoricamente. Ou seja, de fato houve um descumprimento do edital, aqui não há a menor dúvida. Agora, o que nós queremos saber é se é possível fazer essa análise de proporcionalidade aqui. Nós sabemos que no direito a norma ela se divide em regras e princípios. Quando é uma regra, e é importante para os estudantes trabalharem bem esse conceito, quando é uma regra, nós interpretamos e aplicamos pelo método da subsunção. Quando é um princípio, como bem observado pelo doutor procurador, pelo balanceamento. E aqui, a regra é o seguinte: se eu tenho uma regra, ele é um comando de definição, ele tem que ser cumprido tal qual deve ser definido, tal qual deve ser definido pelo legislador. Se for um princípio, é preciso fazer então um balanceamento com os princípios que estão em jogo. Nós temos aqui uma regra, se ela é válida, ela se aplica. Se ela não é válida, não se aplica. Para eu afastar uma regra, eu tenho que dizer que ela é inconstitucional ou que há uma exceção a ela. E eu pergunto, há uma inconstitucionalidade nesta regra do edital? Isto eu procurei aqui, não vi, senhor relator, se houve o questionamento do edital após a publicação. E eu não vi. Ou seja, a parte que agora alega violação de direito, em nenhum momento questionou o edital. Se ele não questionou o edital, como é que ele está dizendo que houve uma violação de direito líquido e certo? Se ele aceitou a regra do edital. E aqui nós não vamos discutir após aceitar o edital, quer dizer, eu aceito a regra. Se tivesse passado, se eu fosse o licitante, essa é a questão que eu não poderia voltar. Então, se eu tivesse ganho a licitação, então estava tudo bem, a regra era válida. Não, mas como eu não fui escolhido, agora a regra não é mais válida. Então nós estamos vendo que, para discutir, é possível sim discutir a proporcionalidade, a desproporcionalidade da regra, eu estaria entrando na seara da análise da norma, mas isso eu teria que saber fazer uma análise na discussão que foi anterior. E isto não é o que está em causa, porque nós temos uma regra, e a aplicação da regra, como ela está posta. Então, com a vênia de quem pensa diferente, eu penso que aqui, no caso, trata-se de regra, não é caso de fazer nenhum balanceamento, porque nós estamos aqui num processo ordinário, nós estamos aqui num mandado de segurança que o direito tem que ser líquido e certo. Então, o direito não é líquido e certo. Seria líquido e certo se tivesse discutido lá, questionado o edital, e aí trouxesse para o tribunal, olha, eu questionei lá, mostrei que era inconstitucional, que a norma era desproporcional, que era excessiva, e mesmo assim a comissão passou adiante. Não, nós estamos aqui discutindo já no momento posterior. Então, com essas observações, eu acompanho o seu relator, entendendo que não há o direito líquido e certo. Ok, desembargador Júnior Alberto, como voto? Senhor presidente, apresento meus cumprimentos a Vossa Excelência, aos eminentes pares, senhor procurador de Justiça, advogados, estudantes. Na linha dos que me antecederam, eu entendo que não há ilegalidade a ser corrigida pela via mandamental, porque o ato de exclusão da impetrante se deu fundado no cumprimento de regras editalícias, e que essas regras visam justamente a garantir o princípio aí da legalidade, da ampla concorrência
Então, estou a seguir na íntegra o voto do eminente relator. Ok. Desembargador Elcio Sabo. Eminentes pares, procurador de justiça, seleta assistência. Sem maiores delongas, presidente, eu acompanho o voto do relator. Inclusive, já lancei o voto. Ok. Após declaração da sessão, após o desembargador relator votar pela denegação da segurança, que for acompanhado pelos eminentes desembargadores Eva Evangelista, Samuel Evangelista, Pedro Hans, Denise Bonfim, Valdirene Cordeiro, Laudivon Nogueira, Juvenal Alberto e Elcio Mendes, pediu visto o eminente desembargador Roberto Barros. Ok. Na sequência, chama julgamento, item. Tá, mas não terminou o julgamento. Tem uma questão do agravo, doutor. Como o julgamento não foi encerrado, o agravo, portanto... Perfeito. Retirado, Paulo. Perfeito. Para acompanhar. Ok. Está fora, né? Havendo pedido de prioridade no item 11, ou seja, uma exceção de suspeição, número 0100-114-79-2019, da relatoria do desembargador Samuel Evangelista, o recipiente, no caso, é a Google do Brasil Internet Limitada, com a palavra, portanto, Sua Excelência. Mas eu torno a cumprimentá-lo, senhor presidente. Eu lancei voto aqui encaminhando pela rejeição da exceção de suspeição do magistrado. Vai se manifestar? Suspeição. Ok. O Ministério Público reitera o parecer já lançado nos autos. Faltam votar, neste caso, a desembargadora Evangelista. Como voto? Eu acompanho a eminente relator. Doutor Pedro Hans também. Falta votar. Desembargador Roberto Barros. Sua prioridade. Acompanho o relator. Desembargadora Denise Bonfim. Desembargador Júnior Alberto, desembargador Laudivon já votou, Júnior Alberto. Já votei, acho que acompanhando o relator. Está acompanhando o relator, desembargador Elcio Mendes. Também acompanho o relator. E desembargador Luiz Camolês. Com o relator. Ok. A unanimidade decidiu o tribunal rejeitar a exceção de suspeição nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Okay. Não havendo mais pedido de preferência, eu chamo a julgamento o item primeiro da pauta, ou seja, o MS número 1610-2/2019, da relatoria do desembargador Pedro Hans. O impetrante, neste caso, é Henri Marcel Valero Lucim. E o impetrado é o Estado do Acre. Com a palavra, portanto, Sua Excelência. Eu renovo as saudações, Vossa Excelência, os pares, os procuradores, nós presentes. Aqui é algo bastante simples, é uma da segurança, a pessoa, o impetrante aqui, em causa própria, o doutor Henri Marcel Valero Lucim, ele exercia o cargo jurídico, né, da Agência Reguladora de Serviços Públicos e foi exonerado. Mas ele tinha ainda um tempo de mandato, estava dentro do prazo de 4 anos, que é o mandato. Aí eu consegui eliminar e neste processo, nessa relatoria, eu concedo em parte, porque ele pede outras questões, eu concedo a segurança conforme o meu voto. É assim que eu voto, senhor presidente. Ok. Doutor Procurador? Senhor presidente, na mesma esteira, o parecer ministerial é pela concessão da ordem
mas tenho que, com essas observações do eminente relator, uma vez que trata-se de um mandato previamente fixado e que expirará, então só mandato fixo de 4 anos, do impetrante para exercer o cargo de chefe do Departamento Jurídico da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre, que foi aprovado através do Decreto Legislativo número 3 de 2015. Esse mandato fixo expirará em 31 de dezembro de 2019, razão pela qual eu reitero o parecer pela concessão da ordem. Ok, nesse caso todos os desembargadores já votaram, com exceção do desembargador Samuel Evangelista. Denise, o desembargador acabou de votar, seguindo sua excelência o relator. Desembargadora Denise Bonfim, como vota? Relator. Todos seguindo o entendimento de sua excelência o relator, decide o tribunal, unanimidade, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. O item 2, senhor, também mandado de segurança, número 100, 1204, 97, 2019, desembargador Roberto Barros é o relator, petrante, neste caso, Sebastião Gomes da Costa. Vossa Excelência está lançando o voto, desembargador, pela denegação da segurança, e ouço, portanto, Sua Excelência, representante do Ministério Público. Mesmo sentido. Em matéria de votação virtual, falta votar somente a desembargadora Denise Bonfim e Luiz Camolês. Desembargadora Denise Bonfim, acompanhando Sua Excelência, desembargador Luiz Camolês. Só uma indagação, eminente relator. Eu vi aqui pelo voto que ele não concedeu a segurança e que já havia sido marcada o tratamento dele. E de lá para cá eu não sei se houve efetivação desse tratamento ou não. Por isso que eu não votei, eu estou indagando do eminente relator, desembargador Roberto. Bom, se é que tem essa notícia dentro do processo também. Isso. Não consta essa notícia nos autos, desembargador, e eu deneguei justamente porque já havia sido agendado o TFD, né? Se tivesse sido agendado por força de liminar, eu confirmaria a liminar, né, para conceder a ordem. Mas antes mesmo da impetração já havia sido agendado o procedimento. Eu não tenho a informação. Se eventualmente não foi cumprida, a parte pode eventualmente aí vir com um novo mandato de segurança. Mas eu não tenho a informação nos autos, que é o ponto. Ok. Declaração da decisão. Decide o tribunal, a unanimidade, denegada a segurança, os termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. O item terceiro, também MS, número 0100-283-66219, desembargadora Valdirene Cordeiro é relatora, e Vossa Excelência lançou voto virtual pela denegação da segurança. Nesse caso, desembargadora, eu ouço, portanto, o representante do Ministério Público. Mesmo sentido, presidente. Neste caso, observada a votação virtual, falta votar o desembargador Pedro Ranzi, dado de Sua Excelência como voto. Desembargador Roberto Barros. Eu me acompanho o voto da relatora. Sem divergência. Denegação de segurança. Desembargadora Denise Bonfim. Também, né? Decide o tribunal, à unanimidade, denegar a segurança nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. O item 6, embargos infringentes e de nulidade, número 000142-31/2018, desembargadora Denise Bonfim é relatora, revisora desembargadora Valdirene Cordeiro, embargante, neste caso, Elivânia Maria Fontinelli Marinho. Vossa Excelência acaba de lançar voto virtual pela improcedência dos embargos, e ouço, neste caso, Sua Excelência, o doutor representante do Ministério Público. Mesmo sentido, presidente. Falta votar. Nesse caso, falta votar somente a desembargadora Eva e o desembargador Roberto Barros. Desembargadora Eva, como vota? Acompanho o voto, Excelência. O desembargador Roberto Barros. Acompanho o voto do relator. Fui votar, não tinha o voto da revisora, e não voto sem o revisor. Desembargador Pedro lançou votos, desembargadora relatora divergindo. Eu mantenho, peço ver, Lúcia, relatores que, ao contrário, mantenho a posição da Câmara, por isso que a minha divergência. Ok. Decide o tribunal, por maioria, negar provimento aos embargos infringentes, nulidade nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Divergente, o desembargador Pedro Hans, que manteve o seu posicionamento registrado no âmbito da Câmara Criminal.
O item 7, também, desta feita embargos de declaração, números 1001-704, -8, 2015, desembargador Pedro Hans é o relator. O embargante, neste caso, é Alcimar Nascimento de Souza. Vossa Excelência lançou votos, embargador Pedro, acolhendo os embargos para fixar honorários de sucumbência. E ouço, neste caso, Sua Excelência, desembargador. Essa questão de honorários. Neste caso, falta só votar a desembargadora Denise Bonfim. Acompanho os demais, acompanhado também o relator. Decidiu o tribunal, unanimidade, acolheu os embargos de declaração nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. O item 8, oitavo, o mandado de segurança número 1000-944-20-2019, doutor desembargador Elcio Mendes é o relator, impetrante neste caso é a Maria do Carmo Oliveira Bortoli. Vossa Excelência está lançando voto, desembargador, em matéria em sede preliminar, rejeitou todas as preliminares, ou seja, preliminar de legitimidade passiva do Estado, foi rejeitada a unanimidade, não é isso? Está sendo rejeitado. Preliminar de inadequação da via eleita também está sendo rejeitado por Vossa Excelência. Preliminar de inexistência de prova pré-constituída também rejeitado. E, finalmente, a preliminar de decadência administrativa e violação do princípio da segurança jurídica serão analisadas. Excelência declara que será analisado juntamente com o mérito. Quanto à questão de mérito, Vossa Excelência está concedendo a segurança e passo, portanto, quem falta votar? Tá. Eu ouço, na sequência, Sua Excelência, o doutor representante do MP. O presidente, a aparecer nos autos pela denegação da segurança, eu aqui reitero. Ok. Neste caso, falta votar desembargador Eva, desembargador Samuel, desembargador Roberto, desembargadora Denise, desembargadora Valdirene, desembargador Laudivon e Júnior Alberto. Eu passo, portanto, a acolher os votos de Sua Excelência a doutora desembargadora Eva Evangelista. Senhor presidente, eu acompanho o eminente relator, os preliminares e no mérito. Desembargador Samuel Evangelista. Desembargador Alberto Barros. Estamos no item 8, presidente? 8, Eu vou... questão de reenquadramento. Esse é um que está voltando, eu acho. Esse aqui é o desembargador Elcio que está voltando. Vossa Excelência. Concessão, pronto. Tá, eu estou acompanhando o relator. É que a gente tinha conversado no outro processo. Desembargador... Quais que é? Alberto Barros. Desembargadora Denise Bonfim. Com o relator. Desembargadora Valdirene Cordeiro. Presidente, com o relator nas preliminares e no próprio mérito. Desembargador Laudivon Nogueira. Senhor presidente, acompanha o relator em preliminar e mérito. Desembargador Júnior Alberto. Com o relator integralmente, senhor presidente. Ok. Desembargador Camolei já havia votado, decide a declaração do julgamento, decide o tribunal no mérito, decide o tribunal à unanimidade, conceder a segurança nos termos do voto relator. E rejeitadas todas as preliminares arguídas. Né? O item 9, também aqui é uma revisão criminal, em que é relatora desembargadora Denise Bonfim, o revisor, neste caso, desembargador Elcio Mendes. O revisionando é Lucine de Freitas Barbosa e outros. Vossa Excelência está lançando votos, desembargadora Denise, pelo não conhecimento da revisão. E eu, Sua Excelência, doutor Procurador de Justiça. Está de acordo com o parecer ministerial. Doutor Elcio. Aqui só falta. Todos lançaram voto, só falta a desembargadora Eva. Todos lançaram voto, acompanhando Sua Excelência, a relatora. Eu também acompanho o relator, senhor presidente. Ok. Não havia votado, não. Relator Júnior Alberto. Ok, todos votaram já. Virtualmente, decidiu o tribunal, unanimidade, não conhecer da revisão criminal nos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. O item 10, aqui é uma ação direta de inconstitucionalidade, número 1182-4, 2019,
é da relatoria do desembargador Elcio Mendes. O requerente, neste caso, é José Altanísio Taumaturgo Sá. Vossa Excelência lançou voto, desembargador Elcio, pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade. Trata-se de uma lei municipal que alterou o subsídio do prefeito, lei municipal do município de Manoel Urbano, que alterou o subsídio do prefeito em legislatura em curso. Vossa Excelência lançou voto pela procedência da ação e eu ouço Sua Excelência, o doutor Procurador de Justiça. Parecer no mesmo sentido. Tá. Nesse caso, virtualmente, só falta votar o desembargador Laudivon Nogueira e o desembargador Júnior Alberto. Todos já votaram e ouço Sua Excelência, desembargador Laudivon. Senhor presidente, eu peço vista. Tá. Desembargador Júnior Alberto. É o item 10, né, presidente? Item 10, né? É o item 10? É o item 10. Eu acompanho o voto do relator. Após votar... Vou votar após, tá? Vou votar, Sua Excelência, o relator pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, que for acompanhado pelos desembargadores e demais membros, reservando-se a votar. Visto desembargador Laudivon Nogueira. Laudivon Nogueira, ok? Após votar o relator pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade da lei formal inconstitucionalidade formal da Lei Municipal número 433 de 2018, no que foi acompanhado pelos demais membros, pediu visto o eminente desembargador Laudivon Nogueira. Ok? Muito bom, curso, muito bom. Então, nós encerramos a pauta. Tem mais frase. Bom, feito isto, tem-se como encerrada a pauta jurisdicional. E não havendo nosso processo, concedo a palavra a quem dela queira fazer uso. Após o que, vou suspender a sessão por 5 minutos para darmos início à sessão administrativa. Senhor presidente, só por uma questão de lembrança hoje, 16/10 do corrente ano, a nossa colega Cesarinete estaria fazendo 64 anos, apenas para fazer esse registro nos anais dessa sessão. Pois não, muito obrigada. Senhor presidente. Pois não, desembargador Pedro. Recebi um convite ontem que me honrou muito, foi presidente da OAB, foi meu aluno, meu estagiário e tudo mais, o Dr. Marcos Vinícius Jardim, e ele vai assumir a posse, vai assumir como na classe de advogados do Conselho Nacional de Justiça. E é muito honrado para nós, para os acrianos, principalmente, para nós, na força, e até mesmo tem um colega também do Ministério Público, também, o Oswaldo, ele vai assumir em breve, também foi nomeado já, né? Então, penso, nós temos que ter um interlocutor, já falei para os colegas, no CNJ, é importante nós prestigiarmos o colega que está lá, e prestigiando tanto a sua posse, quanto como acriano, como um advogado, ex-aluno da Universidade Federal do Acre. Eu acho que é importante esse registro e termos interlocução perante o CNJ. Eu sempre tenho falado isso, inclusive, para os colegas, e acho que será um local onde nós teremos interlocução. E depois, com a posse do Dr. Oswaldo Albuquerque Neto, né, que eu conheci o avô dele, importante isso lá em Cruzeiro do Sul, e também o pai dele, que tantos anos, o Jerônimo, servia ao tribunal. É importante ter essas interlocuções desses órgãos federais, desses conselhos, que os Oswaldinho subirá ao Conselho Federal do Ministério Público, né, superior, algo como assim. Então, eu registro esse fato por ter uma pessoa que nós podemos ter os interlocutores. Então, eu queria fazer esse registro, e aí após será no dia 22, próxima terça-feira. Só esse registro que eu acho que é importante termos, né, esse diálogo institucional futuramente depois da sua posse. Esse registro, senhor presidente. Pois não, embaixo do Samuel.
Eu quero somente registrar, senhor presidente, a passagem do aniversário do desembargador Elcio, no último dia 12, e desejar, né, a sua excelência tudo de bom, juntamente com a sua família. Eu faço minhas palavras aqui manifestadas, inclusive o desembargador Camolês também teve Eminente presidente, recente. eminentes pares, lembrar aqui o aniversário da saudosa desembargadora Cesarinete, a minha antecessora que eu sucedi. Tá? Essas datas de aniversário são muito importantes. Nós tivemos agora o último aniversário do desembargador Elcio, né, que vem promovendo essa atuação, seja aqui no Pleno, na Câmara Criminal, no TRE, juntamente com a desembargadora Denise. É importante esse convívio, essa manifestação de aniversário, né? É gratificante quando você recebe um outro colega no seu gabinete. Mês passado nós tivemos no gabinete da desembargadora Eva Evangelista comemorando o aniversário dela. Nós trabalhamos muito próximos. E eu cobro muito, presidente. Às vezes eu cobro até demais, né? Quando eu pergunto para os colegas, passa lá para tomar um café. É justamente isso. E é para tomar um café mesmo, para conversar fora do direito, fora da nossa atividade. Trocar um papo. Às vezes eu vou lá com o presidente, vou lá trocar um papo lá com o nosso presidente. Eu sei das agruras do cargo de presidente, que ele não fica isolado, mas ele fica em determinados momentos, ele fica só. E é importante esse contato uns com os outros, né? Tem uma fábula que quando a pessoa vai fazer um churrasco, ela une o carvão, né? E aquele carvão que fica isolado, ele não produz calor, não aquece a carne. Então, eu, tirando dessa fábula, é que eu procuro colocar o sentimento para todos aqui, tá? E ressalto também isso que o desembargador Pedro Ranzi comentou sobre a representatividade dos acrianos, seja no CNMP, seja no CNJ. É de suma importância isso. Recebi o convite e já justifiquei a ele, e ressalto também, senhor presidente, que nós teremos aqui no dia 22 a visita do presidente da AMB, nosso colega Jaime, que vai vir aqui, né? Então é muito importante esse estreitamento, né? O Jaime esteve aqui na minha posse como presidente da associação, depois na minha posse como desembargador e agora vem prestigiar. Essas interlocuções são importantes em todos os tribunais. E a AMB tem se destacado muito nessa representatividade dos magistrados no Conselho Nacional de Justiça. Então, é nesse sentido, eu deixo parabéns a todos aqueles que assim o fizeram. Obrigado, senhor presidente. Ok. Desembargadora Valdrine. Presidente, apenas para registrar ontem a passagem do Dia dos Mestres, dos professores. Tenho aqui alguns colegas que são mestres, que eu considero a profissão das profissões, como todos os senhores, que na verdade é um dom de compartilhar o conhecimento, de tirar a pessoa, o aluno, né, do escuro e levá-lo a um mundo diferenciado. E assim eu tive o privilégio de ter isso com a desembargadora Eva, com o desembargador Pedro Ranzi, com tantos outros, com a desembargadora Miracelli, desembargadora Isaurinha, Araquém, tantos outros expoentes desse Tribunal de Justiça, e os colegas que também, desembargador Adair, Regina, Laudivon, que dão aula, ou deram aula, tirando um pouquinho do tempo atribulado para compartilhar seus ensinamentos diante de suas trajetórias de louvor. Eu tenho só a agradecer, gostaria muito que esse país tivesse um olhar diferenciado para os professores, e é com relação a isso que nós estamos aqui também para lutar por vir dias melhores. Doutor Sami, que também é um professor, um catedrático professor, um jovem professor, que também contribui com a ensinança nesse país, nesse estado e cidade. Então, somente isso, render homenagem a essa profissão. Ok, senhoras, senhores, eu ratifico todas as manifestações, em nome da presidência do tribunal, todas as manifestações aqui feitas, cumprimentando o desembargador Elcio Mendes, desejando vida longa, saúde e vida longa, e felicidade. Declaro
Portanto, encerrada a presente sessão, nos convidando para daqui a 5 minutos iniciarmos a sessão administrativa.